Amados, hoje a palavra de Deus ela vai falar sobre restauração. Eu não sei como você se encontra hoje, na sua vida, na sua família, na sua casa, na sua vida financeira. Eu não sei como você tem entendido nos dias de hoje. Foi uma parte da palavra que falou muito comigo sobre o tempo que foi perdido lá no passado. Mas creia que o Senhor, nesta manhã, Ele está aqui para trazer restauração para nós, para as nossas vidas, em todas as áreas, amém? Eu quero ser breve aqui, tenho que me policiar no tempo. A palavra do Senhor diz lá em Atos, versículo 3, capítulo 19, assim: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério. Diga comigo, tempos de refrigério. Amém. E que Ele envie a Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, eu estava lendo essa palavra de Atos, quando o pastor designou essa missão, e eu fui dar uma estudada. É algo poderoso. Estamos nos primeiros dias da igreja primitiva. Jesus havia ressuscitado e ascendido aos céus. E o Espírito Santo fora derramado no Pentecostes, que está lá em Atos 2, se nós formos ler lá o capítulo. Cumprida a promessa feita por Cristo. A cidade de Jerusalém naquela época estava cheia de expectativa e confusa. Milhares de pessoas se converteram com a pregação de Pedro no dia de Pentecostes. E os sinais e maravilhas estavam começando a se manifestar publicamente através dos apóstolos que estavam cheios do poder de Deus, estavam cheios da presença e cheios do Espírito Santo. Quem está cheio da presença de Deus aqui, levante a mão. Amém? Glória a Deus. Então, nesse capítulo 3, onde nós lemos ali nós lemos o versículo 19 e 20, encontramos Pedro e João no templo, indo para o templo, na hora nona da oração. E a palavra diz que ele estava indo pela porta do templo, chamada Formosa. E lá naquela porta existia um homem, pedindo esmola, um homem que era aleijado. E quando ele pede uma esmola, e esse texto é muito conhecido, quando Pedro fala que não tem ouro, não tem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Então, seja curada, em nome do Senhor Jesus, levanta e anda-te. Então, eu vejo assim que é isso que o Senhor espera de nós hoje, que nós venhamos crer no nome dEle, que o nome dEle tenha poder, e que você possa crer hoje, nesta manhã, que você foi restaurado, e que você hoje é uma pessoa convertida. Muitos se diz que foram transformados, que foram restaurados, mas não se converteram ainda. Eu falo porque eu passei por esse período, algum tempo atrás, quando eu vim para Jesus. Eu achava que era uma pessoa convertida, mas era um convencido, na verdade. E nós precisamos entender que precisamos de uma conversão em nossas vidas, e que vai vir através do arrependimento. E os sinais de maravilhas vão estar sobre nós, através do Espírito Santo. Amém? Então Pedro, vendo a oportunidade, então eu vejo assim que o povo, eles ficaram assim espantados com tudo aquilo que aconteceu por aquele milagre. A palavra diz que aquele cara começou a pular lá no templo. Eu vejo assim que houve um espanto ali, as pessoas ficaram espantadas e se reuniam cheio de espanto no pórtico de Salomão, lá dentro do templo. Pedro, vendo essa oportunidade, será que nós teríamos essa visão, Pedro, tendo essa oportunidade, levanta-se novamente para pregar naquele momento. Mas dessa vez, o seu discurso não era apenas um testemunho do que aconteceu, é um chamado direto ao arrependimento. Ele começa a pregar o arrependimento para aquelas pessoas, um arrependimento genuíno, e ele conecta o milagre, a rejeição de Jesus por parte do povo, e mostra que aquele mesmo Jesus que eles haviam crucificado, era o autor da vida. Então lá no verso 19 ele declara: arrependei-vos, pois convertei-vos. Então aquele paralítico ele foi curado em nome de Jesus, aquele que foi crucificado, aquele que o povo crucificou lá no madeiro. E eu vejo sim que esse verso é o clímax do apelo de Pedro naquele momento.
É como se ele dissesse: vocês viram o poder do nome de Jesus? Quem já viu aí o nome do poder do nome de Jesus? Levanta a mão. Eu já vi, meus amados. Eu já vi aqui nesse altar pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, libertas. Eu sou a prova viva do poder de Deus aqui neste altar. Algum tempo atrás, quando eu cheguei a esse ministério, eu cheguei aqui decepcionado com a vida. Eu cheguei aqui nesse lugar já sem nenhuma expectativa de que algo ia dar certo na minha vida. E nada acontecia porque realmente eu não estava convertido naquela época. Eu já tinha me arrependido dos meus pecados, mas não existia uma conversão. Parece que existia uma dúvida em crer no Senhor, que o nome dele tinha poder e tem poder. E uma das áreas que mais me abalava era a área assim, familiar. Eu tinha um desejo de ter uma família, mas cheguei aqui cheio de relacionamentos rompidos por N situações, né? Mas quando realmente eu entendi que precisava de entregar tudo na cruz para o Senhor, foi quando o Senhor me presenteou nesse altar, há 15 anos atrás, a Rosiane, a pastora Rosiane. Ele me deu neste altar dessa casa esse presente maravilhoso, mas é porque houve um arrependimento, é porque houve uma conversão. Deus já tinha preparado tudo, mas precisava de uma atitude da minha parte, de crer que o nome dele tem poder, que o nome dele é poderoso, que o nome dele pode todas as coisas, até mesmo fazer um homem, né, que chega à casa do Senhor decepcionado, abalado, né, ser presenteado com uma princesa, assim como ele me disse no altar: hoje eu te entrego a minha princesa, né, tudo que você fizer contra ela, você vai fazer contra mim, porque eu estou te dando a minha filha. E é isso que o Senhor quer fazer conosco nesta noite, nessa manhã, chamar ao arrependimento, chamar à conversão. Então Pedro está nos ensinando aqui que milagres não são fins em si mesmos, mas portas de arrependimento. De arrependimento, né, de janelas que se abrem para a graça. O foco não é apenas a cura física, mas é cura espiritual, que só o arrependimento verdadeiro pode trazer em nossas vidas. E isso nos leva à promessa de tempos de refrigério. Digo novamente, tempos de refrigério. Quem precisa de um tempo de refrigério aqui, levante a mão. Eu preciso, todos os dias, um tempo de refrigério. Então, pela presença do Senhor, você vai receber isso hoje. Então, aqui agora, a palavra aqui evidencia que não é aquele Pedro que negou Jesus diante da serva de Pilatos, da empregada de Pilatos. Não é mais aquele Pedro que negou Jesus diante da fogueira. Não é mais aquele Pedro que sai chorando quando o galo canta. Agora aqui a palavra está falando de um Pedro cheio do Espírito Santo, de um Pedro cheio do poder de Deus, ao ponto de fazer um milagre em nome do Senhor Jesus. Quem quer receber esse poder aqui nesta manhã, levanta a mão. Você vai ser cheio do Espírito Santo aqui nesta manhã, eu creio. Então, o que revela para nós que, apesar de nossas limitações, fraquezas, problemas, apesar da nossa história pessoal de vida, se nós permitirmos que o Espírito Santo venha sobre nossas vidas, nós vamos ser restaurados aqui nesta manhã. A nossa família vai ser restaurada, a nossa vida financeira vai ser restaurada, o tempo que foi perdido vai ser restaurado. Amém? Então o apóstolo Pedro está aqui declarando para nós a promessa de Deus para a sua igreja. É um tempo de restauração tão ampla, tão profunda, que tudo aquilo que foi perdido no tempo, tudo aquilo que Satanás roubou de você, o Senhor vai restaurar. Amém? O Senhor vai restaurar. Presta atenção, tudo aquilo que Satanás um dia roubou de você, ele não vai devolver mais para ti. É o Senhor que vai restaurar na sua vida. Amém? É o Senhor que vai restaurar. Então, não se engane assim, dizer assim: o diabo roubou isso, roubou aquilo de mim, ele vai ter que devolver para mim. Dentro desse contexto que nós vamos ler, entrar aqui à frente agora do livro de Jó, nós vamos entender que nada que está nas garras, porque eu não sei se esse maldito tem mão, né?
Nada que está nas garras de Satanás é bom para nós, nada. É o Senhor que vai devolver, é o Senhor que vai restaurar, através do nosso arrependimento e através da nossa conversão, amém? Então, eu já vi até pessoa que já dissesse, né? Assim, Satanás teve que devolver tudo que roubou de Jó, com juros de correção. Satanás não vai devolver nada. A palavra de Deus, ela diz: o Senhor mudou o cativeiro de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos, que está lá em Jó 42:10, você pode anotar aí. Enquanto ele orava pelos seus amigos, o Senhor mudou o cativeiro dele. Não foi Satanás que devolveu. A palavra usada no original aqui transmite a ideia restaurar, né? Restaurar quer dizer o quê? Trazer de volta à ordem aquilo que estava bagunçado, aquilo que estava fora do lugar. Então hoje o Senhor quer restaurar, o Senhor quer trazer então a organização novamente à nossa vida, aquilo que estava bagunçado, aquilo que estava fora do lugar. Talvez você chegou aqui hoje, assim como eu cheguei alguns anos atrás, destruído, tudo bagunçado, e o Senhor quer restaurar, o Senhor quer colocar ordem em tudo que está bagunçado, amém? Glória a Deus. Eu estou pegando o costume daquele pastor que veio pregar aqui na quarta-feira, né? Glória a Deus, glória a Deus, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Então, eu não sei qual o vento passou ou está passando pela sua vida hoje. Eu não sei o que se passa, eu não sei que tipo de vento tem passado na sua vida, não sei que vento soprou lá na sua casa. Talvez você está aqui hoje, né, glorificando o nome do Senhor, amém por isso, mas talvez a tua casa esteja bagunçada, no sentido assim, a família está destruída, aonde não há mais comunhão com os filhos, aonde não há mais diálogo com o esposo, aonde não há mais diálogo com os irmãos, entre irmãos. A família está rompida. Então hoje o Senhor vai soprar um vento, né, para restaurar a sua história, colocar em ordem tudo aquilo que foi abalado e trazer cura para aquilo que você perdeu, amém? O Senhor hoje quer colocar em ordem, né? Então o texto que veio, né, enquanto eu estava meditando na palavra de Pedro, foi Jó. A Bíblia Sagrada declara que Jó era um homem temente a Deus, que se desviava do mal. A maneira que o autor descreve que a vida dele era plena e admirável, porque ele era um homem reto diante do Senhor. Jó vivia uma vida de paz, estabilidade, de honra. Sua esposa, diz, né, o texto, era respeitada, estimada por todos que conheciam. Seus filhos celebravam banquetes, né, entre famílias, em comunhão, em gratidão às suas conquistas. Era uma casa marcada pela alegria e pela comunhão e pela abundância. E o Senhor hoje quer restaurar a nossa casa e deixar a nossa casa como a casa de Jó, meus amados, aonde ele tinha uma vida harmonizada, todas as áreas da sua vida era completa em Deus. Jó era respeitado não apenas em sua terra, mas onde quer que ouvir falar do seu nome, ele era respeitado. O status do que ele possuía era tão elevado que na cultura oriental, e isso é até hoje, né? Quando os anciões entram numa sala, os jovens se levantam para honrar o ancião, mas Jó tinha um status tão elevado, a palavra de Deus diz que quando ele entrava numa sala, e ele ainda era jovem, os anciãos levantavam, né, para honrá-lo. Tamanha era a honra desse homem, tamanho era o respeito, tamanha era a autoridade dele naquele tempo. Então ainda jovem, sendo jovem, quando ele chegava entre os anciãos, eles se levantavam para honrá-lo. Tal era a admiração e autoridade e prestígio, né, que Jó possuía. A Bíblia Sagrada chega a dizer que ele lavava os seus pés com leite de cabra. De cobra não, né? Aí ele seria morto. Mas a palavra de Deus diz que ele lavava os seus pés com leite de cabra. Tamanha era a abundância, assim, era assim, simbolizava assim um extremo da abundância e prosperidade que esse homem possuía naquela época. Estava falando que a minha esposa ali estava orando.
Eu falei assim, como que é lavar os pés com leite de cabra, né? Sabe que era diferente, mas ali simbolizava a riqueza desse homem, né? Todo o status que ele possuía. Então, olha só, tudo isso simbolizava que esse homem era muito rico. Mas o que acontece? Quem que conhece a história de Jó? E levanta a mão. Aí, ó, todos conhecem, glória a Deus. Mas um dia, Satanás se apresenta diante de Deus. Não é assim que diz lá na palavra do Senhor? Satanás se apresenta diante de Deus. E o Senhor lhe pergunta, de onde vens? Aí ele responde, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor lhe diz, viste o meu servo Jó? Homem íntegro e temente a Deus, que se desvia do mal? A resposta de Satanás é uma acusação direta ao Senhor. Porventura Jó te serve em vão? Diz Satanás. Tu o cercaste com a proteção, né, de todos os lados. Estava dizendo que o Senhor cercou, que nada poderia abalar Jó. Abençoaste tudo o que ele tem, né, e a obra de suas mãos prospera. Satanás estava acusando Deus de comprar a fidelidade de Jó naquele momento. E estava acusando Jó de ser fiel ao Senhor por interesse, ou seja, uma barganha. Pois bem, toca em tudo que ele tem, apenas não estenda suas mãos contra a vida dele. Então, esse episódio, né, da vida de Jó revela verdades espirituais profundas aqui, meus amados. Eu quero pontuar uma delas aqui. Eu quero destacar que aqui uma verdade espiritual que a gente aprende aqui nesse capítulo, nesse versículo, que toda ação maligna do diabo, ela tem uma permissão divina. Toda ação maligna do diabo, então assim, toda ação do diabo tem um limite estabelecido pela sabedoria divina. Tudo. E está aqui, através da vida de Jó, Deus fala, toque em tudo que ele tem, mas não toque nele. Então, olha só o que aconteceu. Satanás sai da presença de Deus e a Bíblia diz que ele estava, né, que ele ataca a vida de Jó. E entre os ataques deflagrados contra o patriarca, ele mata os seus 10 filhos. Através, aí você conhece lá, através de um redemoinho que destruiu a casa onde eles estavam reunidos. E matam os seus 10 filhos. Está lá em Jó, capítulo 1, versículo 18 ao 21. Diante da notícia, o que Jó fez? O que você faria hoje, talvez, se você recebesse uma notícia dessa? Talvez você ia fazer o que a mulher mandou ele fazer, a esposa de Jó, né? Amaldiçoa esse teu Deus e morra. Mas ele falou diferente. Ele diz na palavra lá, o Senhor me deu e o Senhor me tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ele ficou abalado, mas não saiu da presença do Senhor. Mas a provação não parou por aí. No capítulo seguinte, vemos Satanás ferindo não apenas os bens de Jó, mas também o seu corpo, o seu casamento. Sua esposa olha, né? E como eu falei agora há pouco, ela falou assim, ainda, né, conservas a tua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. E é assim que acontece muitas vezes no dia a dia. Muitas pessoas desistem do Senhor mediante as provas, mediante, né, as opressões, as situações que tem enfrentado no dia a dia. Se corrompe diante da presença do Senhor e acaba se envolvendo em outros caminhos. Então olha só, então ela mandou que o marido, né, morresse e abandonasse o Senhor. É como se ela dissesse, desista, entrega-te à morte, renda-se à dor. Ao longo do livro, percebemos que a esposa de Jó se afasta, ela sai de cena, não sabemos certo se foi pelo cansaço, ou pelo trauma, ou pela dor insuportável de ver o sofrimento do seu próprio marido, mas ela se afasta. Jó, em determinado momento, lamenta, procuro aquela que alegrava o meu coração, mas já não encontro.
Quantas vezes, né, a gente vê assim, casamentos sendo destruídos por causa de batalhas espirituais que talvez um dos cônjuges estão enfrentando. A esposa abandona o marido, ou o marido abandona o esposo. E foi o que aconteceu aqui, né, através dessa ação maligna permitida por Deus sobre a vida de Jó. E mais adiante ele diz: o meu hálito se tornou repugnante, ou seja, nojento, né, até minha esposa, diante da minha própria esposa. Tamanho era o sofrimento, tamanho era a destruição da vida daquele homem. A família de Jó havia sido abalada em suas bases. E eu pergunto para você aqui hoje: como que está a sua família? Como que está a sua casa? E um item que eu coloquei aqui hoje, para falar dessa palavra, eu quero acelerar aqui, porque senão não vai dar tempo, é a restauração familiar. Como está a nossa casa? Como que está a sua casa? Talvez você venha à igreja, sorria, levante as mãos, mas por dentro sua casa está em ruínas. Sua casa está abalada, assim como estava de Jó. Afinal, é mais fácil dizer: a minha vida pessoal não é da conta de ninguém. Na verdade, é que nós somos treinados a fingir que estamos bem. É como nós, Timóteo, postamos talvez uma foto entre família, assim, uma selfie, e colocamos lá no Facebook, no Instagram, mostrando uma família feliz, demonstrando que está tudo certo, mas por trás está tudo em ruínas. Após aquela foto, talvez seja um momento onde a família vão se degladiar, com palavras, até mesmo assim, fisicamente. Então eu vejo assim que somos treinados a fingir que está tudo bem, apenas para agradar a plateia, ou os seguidores, vamos dizer assim. Eu quero declarar nesta manhã, meus amados, aquele que se apresenta ferido nesta casa, aquele que se achega quebrantado diante de Deus, é este que o Senhor vai restaurar. Então você que veio aqui hoje nesta casa, é você que o Senhor vai restaurar, e começando por mim que estou aqui nesse altar. Você que se apresenta ferido, você que já chegou aqui hoje, talvez com algum problema familiar, o Senhor vai restaurar. Creia nisso. A Bíblia diz lá em Jó 42, 7, que após Deus conversar com Jó, ele se dirige a Elifaz, né, e os outros dois amigos de Jó, dizendo: tragam novilhos, carneiros, edifiquem um altar em que o meu servo Jó ore por vocês, porque a ele eu ouvirei. E a Escritura aqui declara: enquanto Jó orava pelos seus amigos, o Senhor mudou o seu cativeiro. Foi ali que começou um processo de restauração. Amém? E Deus começa um processo de restauração em nossas vidas hoje. A Escritura declara: enquanto Jó orava, ele foi mudando o cativeiro de Jó. Será que nós temos orado? Então não há, meus amados, em toda a narrativa bíblica aqui dentro do livro de Jó, né, nenhum indício que a esposa de Jó tenha sido substituída ou trocada. Não, a Bíblia apenas afirma que Deus deu novamente a Jó 10 filhos, né? E dentro desses 10 filhos, 3 mulheres, as mulheres mais formosas e mais bonitas de toda a terra. E ali Deus começa a restituir, né, a vida de Jó. Então assim, não se acharam, né, mulheres tão formosas e mais lindas do que as filhas de Jó. Então começou uma restituição. Se Jó tivesse casado com uma outra mulher, Moisés, o escritor desse livro, teria declarado aqui, meus amados. Entendemos aqui então que Jó restaurou aquela mulher, e ela voltou para ele. Amém? Glória a Deus. Estão entendendo a palavra? Então Moisés, como um escritor detalhista, certamente teria mencionado, né, Jó, já que ele descreve tantas coisas aqui, né, tantas particularidades de Jó. Então ele teria falado se Jó tivesse outra mulher, mas o silêncio das Escrituras aponta para uma verdade: a fé, de fé e esperança. Aquela que se afastou, ou vou dizer aqui para nós hoje, aquele que se afastou
né, na dor, retornou para viver a glória da restauração. E você voltou aqui hoje, você está aqui hoje para viver a glória da restauração, meu amado. A glória da restauração. Quero dizer que com tudo isso é muito simples, mas poderoso. Não importa o nível o qual a sua vida, né, chegou. Não importa de onde você veio, não importa a maneira que você chegou, não importa quantas coisas, né, parecem fora do lugar. Deus está entrando na sua casa hoje para colocar as coisas no seu devido lugar. Creia nisso. Só que para isso precisa haver um arrependimento, precisa haver uma conversão. E o arrependimento, a conversão, ela vai abrir a porta para que Deus venha entrar na sua casa. Deus vai restaurar a sua família, né? É tempo de restauração na tua casa. Ele vai restaurar a relação com seus filhos, Ele vai restaurar a relação com seus irmãos, com seus pais. Ainda hoje, nessa manhã, se você permitir que Ele entre na sua casa, permite que o Espírito Santo venha entrar em você, assim como aconteceu com Pedro, sendo transformado, restaurado. A segunda restauração que a gente vê aqui dentro desse livro de Jó, é a restauração da alegria. Quem nunca acordou aqui de manhã, meus amados, triste, talvez assim, não querendo nem trabalhar, decepcionado, com a tristeza profunda, talvez uma depressão. E aqui eu quero abrir um parênteses para o discipulado. Quem é discipulado aqui? Levanta a mão. Tem muitas pessoas sem ser discipulado aqui. Amados, eu sou discipulado pelo pastor Maurício, pela pastora Rita, mas eu como homem sou mais discipulado por ele. Isso é muito maravilhoso. Ele não está aqui hoje, mas ele poderia provar isso. De algumas vezes Deus ligar de manhã para ele chorando. E dizer assim: pastor, ore por mim que pelas minhas próprias forças eu não tenho condição hoje de trabalhar ou desenvolver qualquer coisa. Às vezes estou lá na porta do trabalho e eu passo uma mensagem para ele, né? Pastor, o teu discípulo hoje está muito estranho, eu estou muito triste, eu estou só com vontade de chorar. Ele não responde nada, mas ele está em oração ali. Mais tarde ele pergunta se está tudo bem. Mas o fato é que momentos seguintes assim parece que vem um poder de Deus sobre a minha vida, né? E há um renovo sobre a minha vida. Então eu vejo assim que a restauração da alegria está em você ser sincero, abrir teu coração a Deus. E não é feio, não é proibido, não é pecado você pedir oração para o seu discipulador, ou para uma pessoa, para o seu pastor, ou para uma pessoa muito próxima. E isso eu fico bastante assim comovido, porque assim é algo assim poderoso, né, que Deus constituiu sobre esta igreja, sobre esse ministério, que é o discipulado, que é uma cobertura espiritual. Quando há um respeito de ambas as partes, bidirecional, vamos dizer. E é maravilhoso, gente. É gostoso ser discipulado. E nesse dia, quando eu estava lá falando através de uma mensagem para ele, e eu estava estudando essa palavra, lendo esse capítulo de Jó, e eu falei assim: pastor, muitas vezes nós oramos assim, que o diabo vai ter que devolver, que o diabo vai ter que me devolver tudo que ele tirou, não sei o que e tal. E eu falei assim: mas a palavra diz que foi Deus que restaurou lá a vida de Jó, não foi o diabo que devolveu. O que é o certo? Aí ele responde assim: ore a Deus, Deus é soberano para te responder. Eu falei: amém, vou orar, né? É assim que a gente vai crescendo, buscando na palavra, buscando a revelação de Deus. Isso é maravilhoso. Se nós, em tudo aquilo que nós sentimos dificuldade, dúvida, se nós formos procurar um mestre, no caso o mestre da palavra, e pegar essa resposta fácil, né, talvez a gente não teria um crescimento espiritual. Mas olha só, o salmista declarou no Salmo 51: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário.
Então ele declara aqui um novo renovo da presença do Espírito Santo, pela restauração da alegria que vem da salvação. Lá no Evangelho, né, de João, Jesus compara a tristeza como uma momentânea, como as dores de um parto de uma mulher. O pastor falou isso algum tempo atrás aqui neste altar. Ele diz: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a hora, mas depois de ter nascido o menino, já não se lembra mais da aflição, porque a alegria de ter vindo um menino homem, né? Então assim, já passou, porque assim, é como nós estamos aqui hoje, talvez aflitos, estamos aqui preocupados, uma opressão, e parece que essa batalha não passa, vai estar no último instante, mas você não pode desistir, porque o filho está para nascer, ou seja, o milagre está para chegar, o milagre está para acontecer, e não podemos desistir nessa última hora. João 16, 21, então Jesus completa: assim também vos agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e essa vossa alegria ninguém poderá tirar. Glória a Deus. Então quero falar aqui algo que somente, né, as mães compreendem profundamente quando chegar a hora do parto. As contrações intensificam, mas quando mais próximo do nascimento, mais frequentes e dolorosas elas se tornam. É assim também na vida espiritual. Hoje eu declaro aqui em nome de Jesus sobre a vida de cada irmão que está aqui: esse aperto, esta angústia, essa nuvem cinzenta que te envolve, são sinais que algo está prestes a nascer, a acontecer, ou seja, o milagre está chegando. O milagre está chegando. Aleluia. O milagre está chegando. A tristeza é passageira, a aflição é temporária, a alegria do Senhor está a caminho, ainda esta manhã. Creia nisso. Aleluia. Glória a Deus. Então neste momento, é momento de dizer assim, em pensamento aqui agora para Satanás, assim: você já não tem mais acesso na minha mente, né? Ele não tem mesmo, né? Os meus pensamentos ele não tem, porque a alegria, né? Toda essa tristeza profunda, essa angústia, ela vai ser dissipada, porque a alegria do Senhor, ela está tomando a minha vida, a minha casa, está me restaurando. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Olha só, o salmista também diz assim: alegrai-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, 1. E o apóstolo Tiago também nos ensina: está alguém entre vós triste? Cante louvores. Está alguém enfermo? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele. Tiago 5, 13 e 14. Então neste momento, meus amados, como eu falei agora há pouco assim, declaro sobre a sua vida toda tristeza, angústia, opressão, toda essa tristeza, toda essa angústia, toda essa depressão, que elas sejam dissipadas agora em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir Ele nesse momento? Em nome do Senhor Jesus. Olha só, e por fim, ouça o que disse o profeta Abacuque, lá em Abacuque 3, 17 e 18: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor, e exaltarei no Deus da minha salvação. Aleluia, aleluia. O Senhor traz alegria para você nesta manhã, meu amado. O Senhor traz alegria para você nesta manhã. Ele renova os nossos corações e coloca algo novo. Ele está restaurando a alegria dentro de você. O terceiro aqui, e já indo finalizando, o tempo de restauração da saúde. O Senhor deseja blindar a nossa saúde, guardar. Eu vejo assim que Ele quer nos guardar das enfermidades, porque a doença, ela enfraquece, né? Ela paralisa e tenta impedir o cumprimento do propósito de Deus em nossas vidas. Amados, entendemos sim que a enfermidade muitas vezes não vai ter como a gente escapar dela, mas também não pode se tornar algo corriqueiro em nossa vida. Às vezes vemos pessoas que não conseguem sair da enfermidade, algo está errado.
A enfermidade rouba a nossa energia, limita a nossa mobilidade, né? E fere nossa esperança. Ela tenta nos afastar da plenitude da missão que o Senhor nos confiou. Talvez se nós fôssemos perguntar aqui, quantos irmãos não estão aqui presentes hoje, aqui na casa do Senhor, devido talvez uma enfermidade. Elas nos afastam da presença do Senhor. Eu entendo assim, sabe, que a enfermidade são parte da condição humana, como eu falei. Mas a verdade é que em alguns momentos Deus também usa para juízo sobre nações. Mas também é verdade que Deus guarda os seus. Amém? Você entende isso? Olha só, lá no Egito havia rã em todas as casas, piolhos em todas as cabeças, havia moscas em todas as cozinhas, e morte dos primogênitos atingiu todas as casas, exceto na casa dos hebreus. Você entende isso? A tua casa hoje está sendo protegida, porque o Senhor está lá. Você abriu a porta da tua casa para a morada do Senhor, do Espírito Santo. E Deus declarou em Êxodo 11:7 assim: contra os filhos de Israel, nem mesmo um cão morrerá a língua, porque para que sabeis que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os de Israel. Em Jeremias 33:6, o Senhor faz uma promessa gloriosa: eis que eu a trarei a ela saúde e cura, eu o sararei, e lhe manifestarei abundância de paz e verdade. Em Isaías 53:4 e 5 a palavra diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amados, muitos vão entender aqui, falar assim: pastor, mas essa cura, tudo isso que foi dito, são curas espirituais. Não, são curas também físicas. Essa cura não é somente espiritual, também ela é física. Muitos talvez teólogos entendem que é só espiritual, mas não é. Olha só, Mateus confirma isso lá no capítulo 8, versículo 13 e 17. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e Ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Está confirmado ali em Mateus. São curas, são restauração física e também espirituais, mas também físicas. Jesus curou o paralítico, curou os mancos, os cegos, leprosos e todos que creram nele. E Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Está lá em Hebreus 13:8. O Senhor ainda faz os milagres nos dias de hoje. O Senhor hoje, Ele está trazendo cura física e também curas espirituais aqui nesta casa. Está restaurando pessoas aqui, famílias. É tempo de restauração das finanças. O Senhor aqui hoje está restaurando, está colocando no devido lugar aquelas pessoas que talvez não tenham uma organização financeira e acaba se descontrolando e a conta fica no vermelho. O Senhor está restaurando hoje. O Senhor está colocando sobre você hoje uma organização, aonde você vai conseguir administrar as suas finanças. É muito fácil, meus amados, e o pastor falou aqui quarta-feira, não lembro o nome do pastor que estava aqui no Viva Mais. Muitas pessoas estão dizendo assim, que pastor, isso eu ouço, assim, eu escuto pessoas falando lá no trabalho, aqui até mesmo na igreja: pastor, eu vejo o comércio parou, o dinheiro não está circulando, está tudo parado, o que nós vamos fazer? E dentro de nós já tem que ter uma resposta, e já tem que ter uma convicção. Desde quando Deus depende de política econômica ou de governo para abençoar o seu povo?
Deus não depende, assim, meus amados, se é da esquerda ou se é da direita. Deus, Ele vai abençoar, Ele sabe quem é o povo dEle. E o povo dEle é aquele que se arrependeu, é aquele que se converteu, é aquele que está cheio do Espírito Santo, assim como Pedro foi cheio do Espírito Santo. Por que quando você ora para uma pessoa lá, que está enferma, ela é curada? Porque o Espírito Santo que está em você proveu aquela cura. Pastor, mas isso não é contraditório? Contraditório aonde? Não há lógica, na lógica terrena talvez seja. Pelos entendimentos humanos talvez seja, né? Mas, segundo a lógica do céu, Deus é especialista em manifestar abundância em meio ao deserto. Se for chamar pessoas aqui na igreja que recebeu um milagre, um presente de Deus, com certeza Deus abençoou em momentos muito difíceis, assim, de economia abalada e tantas coisas, pandemia e tal. Deus abençoou o povo dele. Deus abençoou essa casa aqui na época de pandemia, e abençoou o povo que se manteve firme. Porque, assim como no deserto lá, né, o anjo da morte passou por vários lugares, e pessoas foram morrendo, pessoas foram, né, foram saindo de cena, mas aqueles que se permaneceram presentes na graça do Senhor, esses conseguiram vencer. Teve um primo meu que veio aqui dar um testemunho, o cara ficou 33 dias na UTI, 33 dias na UTI, ficou em coma mais de 25 dias, e o cara hoje está trabalhando normalmente, meus amados. O anjo da morte passou, mas o umbral da casa estava marcado. Aqui mora um filho de Deus, aqui mora um hebreu, aleluia. Então assim, meus amados, então assim, em meio à crise, né, o povo de Deus, que conhece o seu Deus verdadeiramente, ele será fortalecido, ele será ativo. E aí, lendo esse texto de Jó, eu me perguntei assim, mas como foi que Jó perdeu tudo e de repente recebeu o dobro de volta? A resposta está lá no mesmo texto, e diz assim, a Bíblia diz que vieram a ele seus irmãos e todos os seus amigos, conhecidos e até mesmo pessoas que ouviram falar do seu opróbrio, e todos lhe trouxeram ouro, prata e rebanhos. E eu entendo que declaro com fé, né, com fé que hoje profetizo para a sua vida, né, que vai acontecer com você assim também hoje, meus amados. Pessoas vão, não importa se essa pessoa, eu moro num lugar lá, meus amados, as pessoas são todas assim, meio que incrédulas, tem outras visões, né, cada um no seu quadrado, como diz o pastor Maurício, mas eu creio, né, que o Senhor vai levantar o ímpio lá para abençoar o homem de Deus. E eu declaro aqui hoje, né, que assim como Deus usou aqueles ao redor de Jó para abrir portas, isso vai acontecer com nós aqui nesta manhã, neste domingo. O Senhor vai abrir portas de honra na sua vida ainda esse domingo. Amém? Então veja assim que a bênção vai chegar, a provisão vai chegar em nome de Jesus. Basta permanecermos fiel a Ele. Não depende da economia do dólar e nem do mercado, depende apenas de Deus, né, que tudo pode e que jamais falha. Entenda isso, que tudo pode e jamais falha. E por último aqui eu finalizo. Deus, Ele vai restaurar o tempo. Amém? Talvez nós não entendemos alguma coisa sobre o tempo, e você vai dizer assim, pastor, mas eu perdi tanto tempo da minha vida com isso, com aquilo, parece que nada valeu a pena. O Senhor vai restaurar esse tempo perdido, amém? Então o que foi perdido no tempo, Deus vai restaurar. Só o Senhor tem o controle absoluto do tempo. Ele é o Senhor do passado, do presente e do futuro. Ele que controla tudo. O que você acha que foi perdido, desperdiçado ou roubado, Deus é poderoso para restaurar. Amém? Olha só lá em Joel 22, lá em Joel 2, 21 e 27, o Senhor diz assim: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. E vós, filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a temporã, a seródia, como
no princípio, né? As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela lagosta, pela lagarta ou pulgão, né? Meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis em nome do Senhor vosso Deus, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Aleluia! Deus está dizendo: eu vou restituir o tempo. Tem uma frase de Santo Agostinho que dizia: para Deus o passado, o presente e o futuro são só uma realidade. É só uma realidade. Para Deus, né, então, não tem, Ele controla o tempo. Deus vai renovar tua força, tua saúde, até a tua aparência. Mas como assim, né? Amém? Olha só, veja o exemplo de Sara. Aos 75 anos, ela era tão bela que ao chegar no Egito com Abraão, ele disse: Sara, você está linda demais. E se os egípcios souberem que sou teu marido, vão me matar para ficar contigo. Diz que é minha irmã. Imagine, com todo o respeito, né? Mas uma senhora de 75 anos, né? E Deus colocar essa beleza nela. Olha só, Deus havia rejuvenescido Sara. Mas por quê? Porque ela carregava uma promessa. Então muitos dizem que a promessa era de Abraão, mas Sara carregava a promessa, é para ela também. Sara carregava essa promessa. Ela iria gerar Isaac, o filho da aliança. E o útero de 75 anos precisou ser renovado para cumprir o propósito de Deus. Então, o Senhor, olha só, então chegou uma mulher formosa, e quando chegaram lá no palácio, né, de Faraó, alguém avisa Faraó: chegou uma mulher formosa à terra. Então Deus já dá uma lá no Faraó. Deus, né, colocou toda essa beleza nela, né, deixou ela mais jovem, né, porque tinha uma promessa que ia se cumprir sobre a vida dela. Então, olha só, o Senhor aparece diante de Faraó, e Deus dizendo assim: não toques nela, o marido dela é profeta. O Deus está dizendo: eu vou restaurar o tempo que você achou que perdeu, Deus vai transformar em colheita, em bênção, em honra, assim como aconteceu na vida de Jó. Veja o exemplo, meus amados. Eu vou finalizar agora de verdade. Os músicos que quiserem vir aqui ao altar, pode vir. Alguns anos atrás, ainda quando eu morava na roça, e eu perdi meu pai com 12 anos de idade, e alguns parentes mais próximos nos ajudaram e tal, mas a maioria se afastaram. Se afastaram porque ficaram com medo, né, de ter que desembolsar algum tipo de recurso para nos ajudar. E eu lendo, finalizando essa palavra, eu me senti como este homem, né? Mefibosete, que era descendente da realeza, neto de Saul, filho de Jonatas. Quando a casa de Saul caiu, ele foi levado às pressas por uma ama que tropeçou. Mefibosete ficou aleijado e foi viver em Lodebar, terra do esquecimento, da vergonha e da escassez. E eu lendo essa palavra, eu me vi alguns tempos atrás, vivendo numa terra esquecida, onde ninguém se lembrava de mim, onde as pessoas diziam que o Marcos, o Sérgio, né? Vocês conhecem o pastor Sérgio, e a Silvia, que é a minha irmã mais velha, esses não vão dar em nada, vão se perder na bebida, ou vão se perder na prostituição, não vão dar em nada. Quantas vezes, meus amados, eu não estou falando agora, estou falando aqui algo assim que eu passei na minha vida, não é para me engrandecer, porque louvado seja o nome do Senhor sobre minha vida.
Quantas vezes eu chegava diante de uma mercearia que era perto da minha casa, que eu saía da roça, e muitas vezes eu ia descalço com a roupa rasgada. Eu era o último a ser atendido naquele lugar. Era rejeitado. E quando eu li esse texto aqui desse homem, desse descendente do rei Saul, eu me senti esse cara assim um certo tempo, sabe? Que foi jogado e largado em Lodebar, uma terra de escassez, de vergonha. Eu não sei se as pessoas se afastaram de mim naquela época porque eu sentia envergonhado de estar perto de mim. E eu vejo hoje, meus amados, que Deus restaurou o tempo perdido. Tudo aquilo que foi perdido lá atrás, Ele restaurou nos dias de hoje. Assim como Davi lembrou da aliança que tinha feito com Jonatas, um dia o Senhor lembrou que existia o Marcos, existia o Sérgio, existia a Sílvia, e Ele mandou chamar. E nesse chamado, meus amados, eu me senti como Mefibosete dentro daquela carruagem que o rei Davi mandou buscá-lo. E Davi naquele dia disse para Mefibosete que ele iria se sentar à mesa com o rei, e iria comer como um dos filhos do rei. E Deus hoje, assim como Davi mandou chamar aquele homem, que era o único descendente, porque Davi se lembrou que existia uma aliança feita lá no passado. O Senhor te chama hoje, porque existe uma aliança. O Senhor morreu lá na cruz por cada um de nós, meus amados. E nós vivemos no tempo da dispensação. O Senhor pagou um preço, existe uma aliança, e o Senhor nos chama hoje a um arrependimento. O Senhor hoje nos chama a uma verdadeira conversão. E muitas vezes nós estamos envergonhando o nome do Senhor pelas nossas atitudes, pelos nossos atos, a maneira que nós conduzimos a nossa vida. E eu tenho certeza que vai passar um filme na sua mente hoje. Talvez você lá atrás foi como Mefibosete, foi um homem que foi largado numa terra de vergonha, de escassez, uma terra do esquecimento. Mas assim como Davi chamou aquele homem a sentar à mesa do rei, Ele te chama hoje a sentar à mesa do rei, ser tratado como filho. Mas para isso vocês têm que se colocar diante do altar do Senhor. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que se converter verdadeiramente. Quantas pessoas, meus amados, têm envergonhado o nome do Senhor por coisas tão pequenas? Tem abandonado a casa de Deus, tem abandonado o trabalho na casa de Deus. São pessoas que não enxergam o sacrifício do Senhor lá na cruz, não tem o mínimo respeito, e verdadeiramente são pessoas que não se converteram ainda, porque ainda estão dando ouvido à voz de Satanás. Por que o Senhor restaurou completamente a vida de Jó? Porque o Jó não saiu da presença dele. Jó também passou por uma terra de Lodebar lá, foi esquecido. Até a sua esposa se abandonou e pediu que ele morresse. Será que nós ia suportar tudo isso nos dias de hoje? Precisamos entender que nós temos um Deus que é dono do tempo, e Ele vai restituir o tempo perdido. O Senhor restitui o tempo lá do passado que foi perdido. Então olhe só, Davi ordena, ele fala assim: existe alguém da casa de Jonatas a quem eu possa mostrar a bondade por amor dele? E alguém respondeu: tem um filho aleijado que está lá em Lodebar. Davi ordena: mande buscar. Agora imagine o coração de Mefibosete na carruagem. Talvez pensasse: vou morrer como os demais da minha família. Mas quando chega diante do rei, Davi declara: toda a terra
honra que era de Saul e de Jonatas, eu te restituo. A partir de hoje, tu comerás a minha mesa como um dos filhos do rei. Aleluia! Aleluia! O tempo que Mefibosete passou em Lodebar foi redimido. O que parecia perdido, Deus restituiu com honra. E hoje eu declaro sobre a tua vida: Deus vai restaurar o teu tempo. Você vai ser mais forte, você vai ser mais alegre, você vai ser mais saudável, mais enérgico e mais generoso. Você que entendeu essa palavra, que você se levante e venha aqui diante desse altar, porque o Senhor quer derramar algo novo sobre sua vida.